Fala aí, meus amigos, como que vocês estão? Nós estamos de volta com a nossa aula de biologia e hoje vai ser um tema muito legal. Muito legal porque esse tema ele tem sentido com a nossa vida, tanto para a gente fazer a nossa prova, porque ele é um tema muito importante. A gente está falando da fisiologia humana, que em geral a UERJ adora cobrar fisiologia e falar dos sistemas e funcionamento do nosso corpo. E além disso, esse tema ele também tem uma grande importância porque ele nos ajuda a entender, por exemplo, as mudanças hormonais que podem acontecer ao longo da nossa vida. Então, hoje a gente vai falar de processos que aconteceram desde quando a gente era criança até o momento da puberdade e até hoje, quando a gente já começa a ter um amadurecimento sexual. É óbvio que durante a nossa aula e durante esse processo de construção de conhecimento que a gente vai fazer aqui junto, a gente vai perceber que, por exemplo, o corpo feminino, a fêmea, e principalmente quando a gente está falando da fêmea pertencente à espécie humana, a gente está falando então de uma variação que a gente vai chamar de ciclo ovariano e ciclo menstrual. Então a gente está falando de uma variação hormonal muito grande. E talvez alguns assuntos fiquem um pouquinho mais claros hoje sobre TPM ou métodos contraceptivos, como utilizar, quais são os melhores métodos, o que eles fazem com o nosso corpo, qual é o efeito de alguns deles no nosso corpo, no sentido se eles vão deixar a gente infértil, ou o que ele faz, o que o anticoncepcional faz, o que o diafragma, o DIU, o que a vasectomia, o que ela faz, o que ela mexe com, qual é a parte do nosso corpo que ela mexe e qual é a alteração hormonal que a gente pode ter a partir desses métodos. Então, já dei aqui a dica, nossa aula de hoje é sobre o sistema reprodutor masculino e feminino. É isso, aguenta firme, a gente tem mais uma horinha aí junto. Vamos lá, se cansar, dá uma pausa, vai beber uma água e depois a gente volta, não tem problema. Pode dormir até no meio e voltar, tá? Agora a gente pode. Utiliza a parte boa desse vídeo online. Galera, vamos lá. Para a gente falar sobre o sistema reprodutor, eu acho que é interessante a gente dar uma lembrada do porquê ele existe, né? Por que a gente precisa se reproduzir? E aí eu joguei lá atrás para a gente dar uma olhadinha, lembrar que tem um cara que fala sobre isso, né? Ele fala sobre a origem das espécies e ele vai dizer tanto as origens das espécies animais e vegetais, e aí ele vai ter um outro livro, esse cara que eu tô falando é Darwin, né? Então você já deve ter visto aqui, e esse cara que eu tô falando, ele fez esse livro que é a origem do homem. Mas por que eu coloquei essas duas referências aqui pra gente? Porque para a gente falar de sistema reprodutor, é preciso que a gente lembre que a reprodução é algo indispensável para a nossa espécie, para a perpetuação da nossa espécie. Então, como que a gente vai manter a espécie humana viva aí, né, no mundo? Bom, só existe uma forma da gente, quer dizer, até então, só existe uma forma, que é a partir da reprodução sexuada. Na verdade, vou até me corrigir, porque hoje a gente já tem, por exemplo, a fertilização in vitro. Então, não é que só a partir da reprodução sexual, que eu quero dizer, o ato sexual entre o macho e a fêmea, que pode se gerar uma nova vida. Porque a gente tem a fertilização in vitro, que é onde eu vou lá e coloco o espermatozoide lá no óvulo, numa plaquinha de Petri ou com condições adequadas dentro de um laboratório. Eu não precisei necessariamente de um ato copulatório, não precisei de um ato sexual. Mas o que eu estou querendo dizer é que a nossa espécie, ela depende da união de dois gametas. E essa reprodução, ela é legal a gente falar, ela é diferente, por exemplo, de uma reprodução bacteriana. Existem algumas bactérias que se reproduzem por brotamento. Então, você não tem ali junção de gameta feminino e masculino. Você não tem a formação desse zigoto. Você simplesmente vai ter lá várias mitoses acontecendo e gerando novos indivíduos que são clones. Então, a espécie humana, como eu disse, precisa unir um gameta masculino e unir um gameta feminino. Com o avanço da tecnologia, a gente consegue unir isso de outras formas, em laboratório. Mas vamos pensar que lá no começo, a única forma de a gente manter isso é a partir da reprodução e a partir do encontro desse macho e dessa fêmea. É por isso que, conforme a gente for vendo aqui, a gente for analisando, por exemplo, o controle hormonal, a gente vai perceber que o nosso corpo, de alguma forma, ele é movido por esse instinto reprodutor. Às vezes, o fato da gente, por exemplo, decidir cantar uma música, ser especialista no violão, ou você ser um atleta incrível, ou você ser super inteligente e conseguir brincar, organizar os cubos mágicos. Então,
existe uma teoria, o que eu estou falando aqui, que existe uma teoria que se chama de seleção sexual, que fala o seguinte, que algumas das nossas atividades, nossas atitudes, as nossas reações, como macho ou como fêmea, essas reações elas é como se elas fossem, na verdade, manipuladas ou orquestradas ou influenciadas por um hormônio, seja ele pela testosterona, estrogênio, porque, no fundo, a gente só está querendo encontrar um parceiro para reproduzir e manter a nossa espécie, como se o ser humano ele não tivesse se desligado completamente desse instinto animal de sobreviver e de perpetuar a espécie. Mas vamos ver aí, vamos continuar a nossa aula e até o final você vai ter sua própria conclusão. Então, se Darwin hoje tivesse no Instagram, ele diria isso aí, olha, nós somos todos animais querendo sobreviver, querendo reproduzir, querendo manter a nossa espécie. E é por isso que a gente tem hormônios, por isso que a gente tem um sistema reprodutor, porque esse é o objetivo da nossa, um objetivo intrínseco à nossa espécie. Então vamos começar a dar uma olhadinha aqui no sistema genital masculino, quais são as estruturas importantes. É legal a gente falar um pouquinho que o sistema genital masculino, o sistema reprodutor, né, ele vai estar um pouco associado com o sistema urinário. Vamos dar uma olhada aqui como que isso vai acontecer. Bom, aqui a gente tem o ureter, e esse ureter é aquele responsável por trazer toda a urina que está sendo filtrada lá nos rins, como a gente viu sobre o sistema excretor. Ele vai vir pelo ducto coletor, vai cair nesse ureter, e aí, meu Deus, deixa eu voltar aqui, voltei, vai sair pelo ureter e vai chegar na bexiga e vai ser armazenado na bexiga. Mas o que é importante que a gente saiba é que essa bexiga ela também tem uma outra tubulação, um outro caninho que vai levar essa urina. A gente vai chamar esse caninho, essa tubulação, de uretra. Então percebe, olha aqui, ó, ela está saindo da bexiga e ela está entrando aonde? No corpo cavernoso do pênis masculino. Então o que eu estou querendo dizer? Que essa urina ela vai ser liberada da bexiga, vai chegar até o meio externo a partir da sua passagem pela uretra. Beleza? Ok. Mas aí é preciso que a gente lembre de uma questão bem importante. Que nessa uretra não vai passar só urina, vai passar também o espermatozoide. Olha só, vamos acompanhar comigo. A gente tem uma outra estrutura do sistema genital masculino que é o testículo. Então a gente tem o escroto, que é essa pele aqui que vai envolver o testículo, tá? E aí que internamente a gente tem esse testículo. E em cima do testículo, olha que a gente tem o epidídimo. O que eu quero dizer com isso? Esse escroto é essa pele, né? Essa parte mais que tem mais, não é tão muscular, não tem tanto osso, né? É mais tecido epitelial. E ela tem uma função muito, e tecido muscular, né? Tem uma função muito importante, que é o quê? Aquecer esse testículo. Por quê? Na verdade, se a gente pensar, aquilo que está aqui dentro, ó, o testículo ele é responsável por produzir o espermatozoide. Então, o que eu preciso? Eu preciso de uma camada que envolva esse testículo e mantenha uma temperatura ideal. Porque se a gente parar para pensar, o espermatozoide ele é pura proteína. Proteína e carboidrato. E a proteína ela tem uma temperatura ideal. Se essa temperatura sobe, o que acontece com a proteína? Ela desnatura, galera. Então, essa parte, o escroto, ele tem uma importância muito grande, que é da manutenção da temperatura ideal para o funcionamento desses espermatozoides, para que eles não morram. Agora, esses espermatozoides, eles são produzidos aqui no testículo e serão armazenados no epidídimo. Mas olha só, um tubo que começa a sair do epidídimo e olha onde que ele vai dar, olha. Caminha aqui comigo. Tá vindo aqui e aí a gente dá uma voltinha, olha só onde ele vai cair, justamente na uretra. Ou seja, o sistema urinário e reprodutor do homem, eles estão associados, porque pela uretra passa tanto urina quanto espermatozoide. E aí está uma informação muito importante, por quê? Porque aí a gente vai cair numa outra estrutura muito bonitinha, que é essa chamada de vesícula seminal e de próstata. Olha onde ela fica aqui, ó. Eu tenho a próstata e vesícula seminal. Acompanha comigo. Agora, por que eu falei que é importante a gente saber que pela uretra passam tanto espermatozoide quanto urina? Porque os espermatozoides, de novo, são basicamente proteína. E proteína tem pH específico, proteína tem temperatura específica. Ou seja, eu preciso, quando eu for ejacular, quando o homem for ejacular, ele precisa que essa uretra ela não esteja ácida. Por quê? No momento que esse espermatozoide passa pela uretra, se esse espermatozoide encontra um ambiente ácido, o que vai acontecer? Ele simplesmente vai morrer, porque ele é uma proteína, ele vai ser desnaturado, porque ela depende de
temperatura e de pH específico. Então, olha aqui, acompanha aqui comigo. A gente tem a vesícula seminal logo abaixo da bexiga e a próstata aqui, ó, bem perto, né, da uretra, bem abaixo da bexiga também. Mas a gente vê que existe uma diferença no tamanho, o tamanho da próstata e da vesícula seminal. Bom, qual vai ser a relevância dessas duas estruturas? A vesícula seminal, ela compõe basicamente 60% do sêmen que vai ser liberado. Essa vesícula seminal produz, então, um líquido que vai transformar que vai alcalinizar, na verdade, essa uretra. Então, esse líquido, ele tem um pH alcalino, que vai neutralizar o pH que foi deixado ácido porque a urina acabou de passar aqui pela uretra. A próstata também tem uma importância muito grande na produção desse líquido que vai compor o sêmen, porque a próstata vai ser responsável pela produção daquele líquido que vai gerar energia e que vai possibilitar a motilidade do espermatozoide. Galera, olha só, se você lembrar, a gente saiu daqui de trás, ó, a gente falou que o epidídimo era aquele tecido epitelial e muscular responsável por manter a temperatura do testículo. Aí a gente começou a entender, então, que era importante manter o testículo mais aquecido, com uma temperatura de 2 a 3 graus abaixo do corpo. Por quê? A gente viu que era porque o testículo produz o quê? Espermatozoide. Espermatozoide é proteína e precisa ter uma temperatura certa, senão desnatura. Aí depois a gente viu que quando o espermatozoide sai daqui, ele vai para o epidídimo e fica aqui armazenado, sendo amadurecido. E depois ele vai ser levado pelo canal deferente, ó, foi aquela voltinha que a gente deu, e aí ele chega na uretra. Mas aí a gente pensou assim, putz, deu um problema, porque assim, na uretra também está passando xixi, e lá vai ficar com um pH muito ácido. O que eu vou fazer para resolver esse rolê? Bom, aí a gente vai ter essas duas estruturas, e aí voltamos para onde a gente estava. Temos a vesícula seminal e a próstata, que vão ser responsáveis por liberar aquele líquido que vai junto com o espermatozoide. E esse líquido vai ser importante porque ele vai neutralizar aquele pH que tinha sido deixado ácido pela urina quando passou pela uretra. A gente tem uma outra glândula que não está aqui, se não me engano, não está aqui representada nessa figura, que é a glândula bulbo-uretral. Essa glândula bulbo-uretral ela também funciona auxiliando nessa produção desse líquido que vai compor esse sêmen. A gente está falando, então, de uma composição que esse sêmen vai ser composto por carboidrato, porque eu preciso de ter energia para que esse espermatozoide consiga se mover, se movimentar. A gente também tem íons que vão alcalinizar, que vão neutralizar aquele pH. E a gente também tem um líquido que vai permitir essa viscosidade, vai permitir essa movimentação desse espermatozoide. E a gente tem o espermatozoide, que é o cara lá, o espermatozoide que é a célula germinativa do cara, do macho, né? É a parte, a célula gamética, o gameta masculino, que vai estar composto dentro desse líquido. E tudo isso vai sair pela uretra e vai passar aqui por dentro do pênis. É importante a gente saber que o pênis, então, tem esses corpos cavernosos. E por que a gente fala desses corpos cavernosos? Porque eles, se a gente dá uma olhadinha aqui, eles têm essas coisinhas aqui meio mais vermelho escuro, né? Que são os vasos sanguíneos, os capilares. É por isso que o homem é capaz de ter uma ereção, porque a ereção ela acompanha o enchimento desses vasos sanguíneos de sangue. E aí isso é importante a gente lembrar, que isso vai, no caso, a ereção e a ejaculação vão ter controle direto do sistema nervoso. É a partir do sistema nervoso que a gente tem esse controle. O que eu quero dizer? A partir de estímulos nervosos, então se o macho, naquele momento, ele começa a ter a parte do seu sistema nervoso que se chama sistema nervoso parasimpático é ativada, ou seja, ele está relaxado, ele não está tenso, está tranquilo, ele pode, porque a gente fala assim, ele está tranquilo, então ele vai ter ereção. Por que isso acontece? Porque na realidade, quando a gente está tranquilo e está relaxado, a gente não tem a contração dos vasos sanguíneos. Então esses vasos sanguíneos estão dilatados, que permite a entrada desse sangue e a ereção que vai ser formada. Agora, se esses vasos sanguíneos que estão aqui nos corpos cavernosos, eles começam a se contrair, se fechar, o sangue não consegue entrar e você não tem ereção. Quando que isso acontece? Quando você ativa o seu sistema nervoso simpático, quando você está nervoso, quando você está tenso. É como se o seu corpo dissesse assim, cara, você agora está no momento de luta ou fuga. Ou seja, você está diante de um perigo. Então, você não pode estar pensando em ter uma relação sexual nesse momento. Então, o sistema nervoso simpático, quando você está estressado, quando você está tenso, você
contrai esses vasos sanguíneos, impede a chegada do sangue e aí você também impede o processo de ereção. Isso vai estar relacionado, por exemplo, à disfunção erétil. Mas vamos lá. A partir daqui, eu queria dar uma viajadinha com vocês para esse vídeo. Aqui ele está mostrando o testículo, né, que a gente viu, e o escroto, que é essa parte externa. Aí ele mostra agora pra gente o epidídimo e os canais deferentes. Lembra que o epidídimo é aquele que armazena o espermatozoide, o deferente é aquele que vai permitir a passagem. Essa parte é importante porque a gente precisa lembrar que o testículo ele tem duas funções relevantes para o macho, né? A primeira foi essa que a gente disse, que é a produção do espermatozoide. Mas existem as células de Leydig, que são células que estão presentes aqui no testículo e que vão ser responsáveis pela produção do hormônio que vai definir a caracterização masculina, que é a testosterona. Tá? Vamos lá. Aqui ele mostra os túbulos seminíferos, e os túbulos seminíferos são importantes a gente saber sobre eles, porque eles produzem o espermatozoide. E olha para onde a setinha está apontando, ó, para o epidídimo, aonde a gente viu que vai ser armazenado o espermatozoide. Agora ele está mostrando todo esse caminho. Esse espermatozoide agora passa pelos canais deferentes, vai fazer lá aquela voltinha que a gente viu para se unir à uretra. Vamos acompanhar aí no vídeo. Olha lá. Bom, pegou. Olha só o que aconteceu agora. Nesse caminho que o espermatozoide passou pelo canal deferente, olha quem começa a chegar. Os líquidos seminais, aqueles líquidos que vão ser produzidos lá pela vesícula seminal. Agora, olha que importante essa parte. Ele acabou de mostrar que está saindo um líquido aqui, né, pelo pênis, e ele vai apontar para a próstata. Por quê? Porque antes do macho ele liberar esse sêmen composto de espermatozoide, ele começa a liberar um líquido lubrificatório, que é esse líquido prostático, que vai lubrificar a uretra, vai aproveitar para dar aquela alcalinizada naquele espaço, ali naquele tubo, e ao mesmo tempo já vai estar sendo liberado para a manutenção do pH vaginal, porque a ideia é de aquele canal vaginal ali também está ácido, então eu preciso tanto neutralizar a uretra quanto o canal vaginal, onde o espermatozoide vai acabar sendo liberado, né? Bom, vou me diminuir aqui bem, vou deixar pequenininho para vocês conseguirem ver todo o quadro. Deixa eu ver onde eu posso me alocar. Vou tapar um pouquinho aqui. Tá, vamos lá. Então, por que eu coloquei esse quadrinho aqui? Porque agora que a gente viu como que está acontecendo esse processo anatômico, fisiológico, o líquido que sai de um lugar, vai para o outro, já viu uma composição do sêmen, ele é formado de espermatozoide, tem líquido seminal, líquido prostático, tem que alcalinizar. Agora a gente precisa entender quando, por exemplo, que esse líquido vai começar a ser liberado, né? Quando que o homem, o macho, né? Ele vai estar pronto para reproduzir. Isso vai levar um processo, né? A gente está falando aí de um desenvolvimento sexual que vai acontecer ao longo da vida desse homem, desse macho. Então, o que vai acontecer? Você tem lá, você nasceu, começa o processo de desenvolvimento, 1 ano, 2 anos, chega a 10 anos. É o momento que, em geral, os homens entram na puberdade. O que vai acontecer? Começa, então, o aumento da liberação do hormônio que promove esse dimorfismo sexual, que é a testosterona. Então, a partir dos 9, 10 anos, acontece um pico de hormônio da testosterona, ou seja, um aumento muito grande da liberação desse hormônio. E aí, a testosterona ela tem um efeito no corpo do homem muito característico. Vai ser o seguinte: primeiro, você começa a ter o desenvolvimento do tórax, ou seja, o peso, a massa muscular, ela vai aumentar, porque a testosterona é um hormônio que acelera a construção muscular. Ela facilita esse desenvolvimento da massa muscular. É por isso que, por exemplo, algumas pessoas utilizam a testosterona como eu queria não falar droga, um anabolizante, né? Utilizam esse esteroide como uma forma de aumentar o seu desenvolvimento, a sua massa muscular. Beleza? Então, beleza. Então, no início lá, você tem esse começo da liberação de testosterona, o homem que vai começar a aumentar a sua massa muscular, diminui, por exemplo, o percentual de gordura, porque a testosterona estimula a lipólise, que é a quebra de gordura. E uma outra coisa que vai acontecer ao longo desse processo, que vai aumentando, então,
a concentração, a liberação de testosterona, é o espessamento das cordas vocais. É por isso que em torno de 3 a 14 anos, o menino, né, ele começa já a sentir que ele já está se transformando em homem, porque a sua voz ela começa a mudar, porque essas cordas vocais elas começam a ficar mais espessas, efeito da testosterona. Outra coisa que a gente está vendo aqui é a altura. Então, ao mesmo tempo que você tem o aumento da massa muscular, você também tem um aumento da construção óssea, né? Então, você tem o aumento da matriz, ó, isso que eu queria lembrar, da matriz óssea, da deposição da matriz óssea da cartilagem. Seus tecidos ósseos, cartilaginosos, musculares, começam a crescer e se desenvolver. Bom, aí a gente chegou a 15, 16 anos, onde você está lá bombando também de testosterona. Pensa que isso é uma escadinha, tá? Vai aumentando até o momento que isso vai se estagnar. Então, 15, 16 anos ainda tem mais um aumento desse nível de testosterona e aí começam a aparecer os pelos. A testosterona, ela estimula o aparecimento dos pelos. Por exemplo, na axila, na barba do bigode, nas regiões pubianas, às vezes no peitoral. Mas o interessante é saber que a testosterona é esse hormônio que vai provocar esse aparecimento de pelos. Além disso, nesse momento, e pode ser até antes, vai depender de pessoa para pessoa, começa então a maturação sexual, onde o homem ele vai começar agora de fato a liberar esses espermatozoides naquele sêmen. Esses espermatozoides, a produção desses espermatozoides é estimulada porque a gente tem o boom desse hormônio que a gente viu aqui, que é a testosterona. Começa mais um tempo, 17... Gente, olha só, não quero que isso aqui seja um padrão, tá? Isso aqui é só uma ideia. Mas isso pode acontecer antes, depois, depende da pessoa, do nível de hormônio que vai ter no corpo daquela pessoa. 17 a 20 anos, começa a aparecer barba, pelo no peitoral, já tinha dito até isso lá atrás, né? Então isso vai variar um pouquinho de pessoa para pessoa. E aí a gente tem, no caso, o fim da puberdade. A gente diz que os níveis de testosterona no homem, eles tendem a aumentar até os 30 anos. A partir dos 30 anos, a ideia é que esses níveis comecem a diminuir. É por isso que grande parte dos atletas, quando chega a essa idade de 30, 40, começam a fazer reposição hormonal, TRT, né? Porque, na verdade, é como se naquele momento você já não tem mais a produção de testosterona, ou seja, você não vai ter a queima de gordura tão fácil, você não vai desenvolver massa muscular tão facilmente, e isso é muito ruim para o atleta. Então, é como se você estivesse tentando driblar uma coisa que aconteceria naturalmente com o seu corpo. Bom, aí agora a gente terminamos então a parte do sistema genital masculino, vimos essa parte hormonal, anatômica, fisiológica, vamos entrar agora no sistema genital feminino. Assim como a gente fez lá atrás, a gente vai dar uma olhadinha nesse vídeo, vamos acompanhar aqui para a gente poder se familiarizar com a anatomia, com a fisiologia e depois a gente vai para a parte hormonal. Qual é a importância dessa estrutura para a mulher, né? A gente tem essa parte aqui que vai funcionar como uma proteção contra choques mecânicos. Então, a gente está tendo uma parte aqui de tecido epitelial, de tecido muscular, que é essa vulva, essa camada externa. Aí a gente tem aqui os grandes e pequenos lados, né? Então, todas essas estruturas vão ter a função de proteger essa parte mais interna, que vai ter essa função reprodutora e também uma função relacionada ao sistema urinário, né? Que você vai ter ali o orifício por onde vai sair o xixi. O clitóris e o orifício uretral. O orifício uretral, então, ele vai ter a função muito importante e é importante a gente diferenciar. A gente tem, então, o clitóris, que tem essa função relacionada ao ato sexual, em proporcionar o prazer para aquela espécie. E o orifício uretral, ele vai estar logo abaixo desse clitóris, que vai ser por onde a urina vai sair. Percebe que isso vai ter uma diferença grande lá do sistema genital masculino, porque no masculino, a uretra, ela levava tanto a urina quanto o espermatozoide, quanto o sêmen, né? Aqui no caso da mulher vai ser diferente. Você tem a abertura da vagina, que é por onde você vai ter a entrada do pênis e é onde você tem, de fato, a parte reprodutiva, né? E aqui você tem a saída da urina. Então, são orifícios diferentes. Beleza. Então, agora ele vai mostrar pra gente um pouco mais internamente. Bom, a vagina, saindo então da parte externa, que é essa vulva, a gente então começa a conhecer agora as partes internas dessa estrutura reprodutora. Então, a primeira que a gente tem essa vagina, que é formada por esse canal vaginal. A vagina é importante porque ela vai ter as glândulas
algumas glândulas que vão ficar nessa parede nesse canal vaginal e que vão ser importantes para liberação daquele líquido lubrificante que vai facilitar o momento copulatório. Essa parede vaginal ela também tem a possibilidade de se distender, né, de se dilatar, e isso vai ser importante, por exemplo, no momento do parto, onde você vai ter uma criança, né, saindo por ali, então você precisa ter essa capacidade, essa elasticidade, a gente está falando de uma musculatura lisa, então, que tem essa capacidade de se dilatar e de se contrair. Saindo, então, indo mais a fundo, né, mais na parte interna, a gente vai chegar no útero. Mas olha só que legal, eu acho que a gente precisa pensar que a gente tem aqui o canal vaginal, né, e aqui o útero, mas vai existir como se fosse uma parte intermediária antes da chegada até o útero, que é o nosso colo vaginal. E é ali esse colo, ou o colo do útero, né, aquela parte onde você vai ter a separação da vagina para o útero. O útero ele vai ter uma função muito importante relacionada à reprodução. É o útero que abriga o embrião. E aí é interessante a gente olhar aqui que ele coloca uma camada bem grossa, ó, de tecido muscular. O útero ele é formado por musculatura lisa, e isso é importante porque isso permite essa contração e essa dilatação, assim como a gente viu no canal vaginal. E além disso, o útero ele tem um endométrio que é extremamente capilarizado, ou seja, tem muito vaso sanguíneo. E por que tem muito vaso sanguíneo?